uma pergunta que surge sempre que falamos de dinheiro e crianças. Isto não devia ser ensinado na escola? À primeira vista, parece uma pergunta lógica, quase automática, mas se pensarmos com calma, ela esconde um risco grande. Porque quando delegamos totalmente a educação financeira na escola, muitas vezes estamos a abdicar de algo fundamental: o exemplo diário da família. E não é por falta de amor, é por falta de confiança, falta de ferramentas, falta de referências. Este episódio não é contra a escola. É sobre responsabilidade partilhada. É sobre um ponto essencial: ninguém educa sozinho. Prontos para mais um episódio? Então vamos falar monês. Vamos falar monês. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do Vamos Falar Monês, o podcast onde falamos de dinheiro de forma clara, consciente e com impacto real na vida das famílias. Eu sou a Cristina Judas, educadora financeira infantil, fundadora da eMoney, e hoje trago-vos um episódio a solo. Um episódio de reflexão, inspirado numa pergunta que muitos pais fazem em voz alta e muitas vezes em silêncio: não deveria isto ser uma responsabilidade da escola? E como este tema levanta muitas emoções, opiniões fortes e até expectativas pouco realistas, vamos olhar para ele com calma. Afinal, a escola é responsável pela educação financeira dos nossos filhos? Ou será apenas uma aliada neste processo? Existe uma ideia muito instalada na sociedade que é: a escola devia ensinar a educação financeira. E repara numa coisa muito importante: esta frase raramente vem acompanhada de má intenção. Ela vem do cansaço, do eu não sei bem como é que posso fazer isto melhor, do ninguém me ensinou, então como é que eu vou ensinar agora? Mas há uma pergunta que quase nunca fazemos e que muda tudo. Mas ensinar o quê? E para quê? Porque a educação financeira não é apenas sobre saber fazer contas, não é apenas saber o que é um imposto, um juro ou até mesmo um orçamento. A educação financeira é aprender a decidir, é lidar com a frustração quando não se pode comprar, é saber esperar, é perceber que cada escolha tem consequências, mesmo as mais pequenas. E estas aprendizagens começam muito antes da escola. Começam quando a criança observa, quando ela ouve conversas em casa, quando sente o clima emocional à volta do dinheiro. É aí que começamos a perceber algo talvez desconfortável: este peso não pode apenas estar no único lado, não achas? Quando olhamos para os referenciais oficiais, esta ideia fica ainda mais clara. A definição de educação financeira aponta para algo muito mais profundo do que conhecimento técnico. Fala de desenvolver capacidades, confiança e comportamentos para tomar decisões conscientes ao longo da vida. Ou seja, não basta saber, é preciso saber agir. E em Portugal, o referencial da educação financeira é muito claro quando assume que esta aprendizagem não é uma disciplina isolada, que é transversal, que começa cedo e que acompanha a vida inteira. Ora, isto muda completamente a nossa conversa, porque se a educação financeira é uma competência para viver, então não pode estar confinada a uma sala de aula, mas também não pode excluir a escola. E é aqui que o papel da escola se torna incontornável. A escola tem algo que nenhuma família tem sozinha: tem alcance, tem diversidade e tem continuidade. A escola cria uma linguagem comum, ajuda a estruturar o pensamento crítico, normaliza conversas que em muitas situações e muitas casas nunca existiram. Para muitas crianças, a escola é o primeiro espaço onde se fala de dinheiro sem tabu. Mas há um detalhe essencial que não podemos ignorar: tudo isto só funciona se a educação financeira não for reduzida a números. Porque ensinar dinheiro sem contexto é ensinar regras sem qualquer significado. E quando isso acontece, a aprendizagem não se transforma em comportamento. E é por isso que, inevitavelmente, chegamos a quem está no centro deste processo: os professores. Mas antes de continuarmos, dizer-te que, se este tema te está a fazer sentido, faz gosto, subscreve o canal na plataforma onde nos estiveres a ouvir, partilha este episódio com outros pais ou educadores, porque quanto mais cedo estas conversas chegarem às famílias, maior é o impacto que conseguimos criar.
Mas como eu estava a dizer, mas afinal, qual é que é o papel dos professores e onde é que está a grande lacuna? E aqui nós precisamos de honestidade. A maioria dos professores quer realmente ajudar, quer ensinar, quer fazer a diferença, mas a realidade é muito simples. A esmagadora maioria nunca teve formação em educação financeira. Ensinar dinheiro não é ensinar fórmulas, é ensinar escolhas, é ensinar emoções, é ensinar consequências. Sem capacitação, estamos a pedir demasiado e a criar insegurança, não literacia. E isso leva-nos diretamente à forma como se ensina. Por isso é que a metodologia importa, e muito. As crianças não aprendem sobre dinheiro ao ouvir discursos. Elas aprendem quando escolhem, elas aprendem quando erram, quando esperam, quando refletem. E o conhecimento constrói-se na experiência partilhada. O professor não é o dono do saber, é um facilitador. E a educação financeira precisa de ser prática, lúdica, ligada à vida real e adequada à idade. Mas mesmo a melhor metodologia não chega sozinha. A família continua a ser a peça do puzzle que falta. Porque a escola pode até ensinar conceitos, mas quem molda comportamentos financeiros são os pais. As crianças aprendem com aquilo que elas veem, com aquilo que elas ouvem e, essencialmente, com aquilo que elas vivem. Se a escola fala de consumo consciente, mas em casa tudo é uma urgência, um stress e silêncio, a criança aprende com o que vive em casa e não com aquilo que ela aprende na escola. E é aqui que começamos a tocar no ponto mais sensível de todos. Quando a escola e a família não falam a mesma língua. E agora deixem-me trazer-vos isto para um plano muito mais concreto, porque até aqui nós falámos de conceitos. Agora vamos falar de realidade. Imagina uma criança que na escola aprende sobre poupança, aprende que é importante esperar, que nem tudo o que queremos precisa de ser comprado agora. Mas depois chega à casa e vê compras feitas por impulso. Cartões que são usados sem sequer haver uma conversa. Stress ao final do mês, discussões que poderiam ser evitadas, silêncio. E o que é que esta criança vai aprender afinal? Aprende que aquilo que se diz na escola não se vive em casa. E as crianças não aprendem pelo discurso, aprendem pela coerência. Agora imagina o cenário inverso. Uma criança que ouve na escola a falar sobre escolhas, de prioridades, de pensar antes de gastar, e que depois chega à casa e vê os pais a falarem sobre dinheiro sem drama, a dizer não agora, mas com tranquilidade, a explicar decisões simples do dia a dia. Mesmo que os pais não saibam tudo, mesmo que eles cometam erros. Aqui, a criança vai aprender algo que é muito poderoso, que o dinheiro é um tema que se fala e não que se evita. E é por isso que colocar toda a responsabilidade na escola não é só injusto, é completamente ineficaz. Porque a escola pode abrir a porta, mas quem confirma ou contradiz a aprendizagem é a família. Quando a escola e a família não falam a mesma língua, a criança fica no meio, confusa, sem referências claras. E quando isso acontece repetidamente, o que se cria não é literacia financeira, é ruído. A educação financeira infantil só funciona quando a escola ensina, os professores estão preparados e a família reforça com o exemplo. A escola não é a responsável, mas é uma aliada poderosa. E quando a escola e a família caminham juntas, não formamos apenas alunos informados, formamos adultos conscientes. E como eu não quero que vos falte absolutamente nada, eu preparei uma síntese visual com tudo aquilo que eu falei neste podcast de hoje. Basta apontares agora à câmara do teu telefone aqui para o QR Code, caso estejas a assistir no YouTube, ou então vai aqui à descrição do episódio que tens lá também o link para poder descarregar. Entretanto, se está a fazer sentido este podcast, faz gosto, segue o canal, partilha com outras famílias e lembra-te ainda de me seguir nas redes sociais, que devem estar algures por aqui, para poderes receber informações privilegiadas sobre educação financeira infantil e também para ficares a conhecer-me um pouquinho melhor. Hoje vimos que a educação financeira não pode ser delegada totalmente na escola. A escola tem um papel fundamental, sim, mas não exclusivo. Os professores precisam de capacitação, a metodologia tem de ser prática e adequada à idade. E a família é onde tudo se consolida. Educação financeira não é sobre números, é sobre decisões, relação com o dinheiro e sobre o futuro.
Se este episódio te trouxe clareza, ótimo. Se te trouxe desconforto, ainda melhor. Porque educar financeiramente não é terceirizar responsabilidades. É assumir com coragem que o futuro financeiro dos nossos filhos começa nas pequenas decisões de hoje. No próximo episódio, vamos falar sobre um tema que muitas famílias continuam a adiar: as decisões fiscais que os pais adiam e que os filhos muitas vezes acabam por herdar. Um episódio sobre planeamento, consciência e responsabilidade intergeracional. Até lá, vamos falar monês.